Olá, meu nome é Luiz Fernando, sou analista de departamento pessoal na Macrosystem e nesse vídeo estarei demonstrando como gerar e enviar as tarefas do e-social através do nosso sistema. Antes de demonstrar o passo a passo no sistema, eu coloquei aqui essa imagem para nos ajudar a entender o que é o e-social. O e-social foi uma maneira que o governo encontrou de reunir informações que as empresas enviam para instituições diferentes num só local e essas instituições, por sua vez, venham retirar a parte das informações na qual elas precisam para dar seguimento no seu propósito já estabelecido, né, pelo governo. Quem atua com o departamento pessoal sabe muito bem, né, das informações que são prestadas para a Caixa Econômica, como o CEFIP, o envio da GRRF, para a Previdência Social, através do comunicado da CAT, através também das informações de licença maternidade, para a Receita Federal, através, né, do envio da DIF, ao Ministério do Trabalho, quando é feito o comunicado do seguro-desemprego, mais recentemente com relação ao benefício emergencial, mas também o CAGED, a RAIS. Todas essas informações foram simplificadas pelo governo ou estão sendo simplificadas por ele com o advento aí do e-social. Bom, o governo criou 4 grupos ou classificou, né, as instituições em 4 grupos, como podemos ver nessa imagem ilustrativa, para então iniciar o cronograma de envio das informações para o e-social. No grupo 1, o governo classificou todas aquelas empresas, tomando por referência o faturamento anual de 2016 dessas empresas, que obtiveram nas suas receitas anuais o valor acima de 78 milhões de reais. Empresas privadas. O grupo 2, o governo classificou aquelas empresas cujo faturamento foi inferior a 78 milhões, o faturamento anual de 2016, exceto aquelas empresas que tiveram faturamento inferior, mas eram optantes pelo regime aí do Simples Nacional naquele ano. O grupo 3 ficaram classificadas as empresas optantes pelo Simples Nacional, inclusive, né, aquelas que são do CIMEI, pertencem ao CIMEI, e também aqueles empregadores, pessoas físicas, exceto empregados domésticos. Podemos ter como, por exemplo, dentistas, né, advogados, profissionais liberais que registram colaboradores nos seus escritórios, mas não possuem o CNPJ. E também produtores rurais e entidades sem fins lucrativos. Já no grupo 4, o governo classificou os organismos internacionais e os entes públicos federais, estaduais, inclusive o Distrito Federal, e municipais. Depois de ter agrupado as empresas, o governo também estabeleceu um sequencial das fases em que essas informações seriam ou estão sendo enviadas para esse portal chamado e-social. A fase 1, como nós podemos ver nessa imagem ilustrativa, né, são 3 colunas que estão nessa imagem, onde na primeira coluna eu tenho as fases, na segunda coluna eu tenho uma breve descrição de cada fase, e na terceira coluna eu tenho informações específicas de cada fase, como os eventos ou as tarefas que precisam ser geradas e enviadas para o e-social, que daqui a pouco nós vamos verificar como são feitas no Macrosystem. Mas nesse primeiro momento é importante todos os usuários, aqueles que têm conhecimento e já fazem o e-social, mas aqueles também que ainda não sabem, ter esse entendimento.
Pois bem, na fase 1, então, seriam, melhor dizendo, os cadastros dos empregadores e suas tabelas. Na fase 2, são as informações dos colaboradores que as empresas mantêm, né, nos seus estabelecimentos. Seriam sócios, funcionários, prestadores de serviço autônomo, estagiários, também menores aprendizes, né? Na fase 3, são as informações de folha de pagamento, né? Quanto que esses colaboradores estão recebendo, né? Quando está sendo pago, né? A data do pagamento é importante porque o cálculo do imposto de renda, por exemplo, o fato gerador dele é a data em que ocorre o pagamento, não a competência a que se refere o pagamento. Então, são informações específicas da folha de pagamento que vão implicar nos detalhes que o fisco precisa. Já na fase 4, é uma fase onde o governo pensou em simplificar o dia a dia, a rotina do departamento pessoal. É proposta nesta fase a substituição, né, da GFIP, né, onde as empresas estarão deixando de recolher a contribuição previdenciária pelo instrumento da GPS e vão passar a fazer esse recolhimento pelo instrumento ou pela guia de recolhimento da DARF, né? E também, posteriormente, através dessa própria DARF, elas farão também o recolhimento do fundo de garantia. E na fase 5, finalmente, seriam enviadas as informações referente à área de segurança e saúde do trabalho, conhecida como SST. Depois de ter classificado as empresas, ter feito o faseamento, o governo estabeleceu um cronograma de implantação do e-social, onde ele colocou datas, de fato, para que as empresas, observando o grupo, pudessem estar fazendo o envio das informações. Eu deixei aqui o link, né, público, que vocês podem estar consultando para conferir maiores detalhes sobre esse cronograma. Eu acessei aqui o link no site oficial do portal do e-social, que hoje ele está dentro do gov.br, onde também é possível ter acesso a outros serviços do governo. E podemos ver aqui que no grupo 1, né, tem a data prevista para início das informações da fase 1, aqui, ó, 8 de janeiro de 2018, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, mais embaixo temos o grupo 2, né, que estabeleceu o início da fase em 17 de julho de 2018, o grupo 3, 10 de janeiro de 2019, finalmente o grupo 4. Um detalhe importante que aqui no novo cronograma, que esse cronograma constantemente ele é atualizado, o governo separa o grupo 4 em 3 grupos, vamos dizer assim, onde ele separa pela questão do âmbito mesmo. Antes era organismos internacionais e entes públicos. O governo, né, aqui ele separou os entes públicos pelo seu âmbito, se federal, se estadual, se municipal. Dentro do macrosystem, o que é preciso ser feito antes de gerar as tarefas para enviar para o e-social são as definições quanto à utilização do certificado digital e também o cadastro das informações preliminares que vão influenciar na geração das tarefas. Com relação ao certificado digital, nós vamos no menu Preparar, Certificado digital, onde eu tenho 2 alternativas. Ou eu cadastro o certificado do escritório, caso eu tenha procuração das empresas autorizando o envio das informações por elas, ou então eu cadastro o certificado da própria empresa aqui nessa opção. Como que o sistema sabe qual o certificado que vai ser utilizado? Em parâmetros globais, eu seleciono o parâmetro 480. E eu sinalizo, neste caso, que eu vou usar o do escritório, que é o certificado que eu tenho cadastrado aqui no meu exemplo. Mas se fosse o certificado da empresa, eu cadastraria aqui como não.
Luiz Fernando, eu tenho 100 empresas. 99 eu vou enviar com procuração. Uma eu vou usar o certificado do escritório. O sistema consegue entender isso? Consegue. Nesses 3 pontinhos, eu cadastro uma exceção por empresa. Eu coloco o parâmetro 480, dizendo que eu não vou enviar com o certificado do escritório. E aí as informações serão aceitas através do certificado da empresa. Por que no MacroSystem você só consegue utilizar o certificado A1? Foi a maneira, né, que a nossa empresa identificou que seria mais viável estar enviando essas informações sem ter a necessidade de assinar digitalmente cada tarefa que é gerada para o e-social. Uma vez salvo o arquivo no nosso sistema, com o clique de enviar, é como se vocês estivessem assinando digitalmente aquela tarefa, dispensando você aí de ter que fazer uma assinatura para cada tarefa, como é quando emitem notas fiscais. E com o certificado A3, não é possível salvar, porque tem que plugar ele, né, seja pendrive ou cartão, na máquina, para poder conseguir fazer isso. Tendo observado essas 2 situações, o cadastro das informações preliminares fica em preparar parâmetros complementos do e-social, aonde eu já deixei aqui já pré-cadastrado todos os tipos obrigatórios que vocês precisam preencher para uma empresa do grupo 2, que são esses tipos aqui, o 2, o 5, o 7, o 8, o 10, o 11, o 13, o 14 e o 99, observando sempre a data do início do cronograma da empresa do grupo 2, exceto nos casos do tipo 13 e 14, que tem que observar o início do cronograma do envio das informações da REINF, que se deu em janeiro de 2019. Tem outros tipos? Tem outros tipos, mas que nem sempre vai se aplicar na maioria das empresas. Mas aqui estão todos os possíveis tipos, que são num total de 18. Quais são os que não já estavam definidos aqui? O 1, que está relacionado a acordo internacional. O 3, que está relacionado à empresa de trabalho temporário. O 4, que está relacionado à instituição educativa sem fins lucrativos. O 6, porque no caso do exemplo da nossa empresa aqui de testes, é uma PJ e não uma pessoa física. Se fosse uma pessoa física, eu cadastraria o 6 e não o 5. Detalhe que este evento em especial, ele é necessário principalmente para as empresas que já estavam abertas no momento em que começou o e-social. As empresas que estão sendo abertas por agora, cuja data do início do cronograma é a data de abertura, eu não preciso sinalizar esse tipo de situação aqui, tá? O tipo 9 também é uma situação particular. O tipo 12 eu não cadastro ainda, porque ainda não iniciou a 5ª fase do e-social, então eu não sei a data que tem que ser colocado para esse tipo. O tipo 15 e o tipo 16 eu cadastro somente se o e-social da empresa tiver sido iniciado em um outro escritório ou em um outro sistema. E eu preciso continuar o envio das informações através do MacroSystem. Aí eu cadastro esses 2 eventos com a data em que a responsabilidade técnica passou a ser do meu escritório, ou então com a data que eu passei a fazer as informações através do MacroSystem. Tá ok? E o tipo 17 eu cadastro somente se for o caso de uma empresa que realmente não tem movimento e que já está obrigada ao envio das informações da 3ª fase do e-social. Feito todas essas definições, para gerar as tarefas do e-social, eu vou em Pessoal, E-social, Dados Iniciais. Aqui no botão Configurações, eu verifico se está marcado Produção Efetiva e também somente para a empresa corrente. E peço para gerar as informações aqui em Dados Iniciais. No meu exemplo, como eu não tenho um certificado salvo, não vai gerar as tarefas. Mas se elas tivessem sido geradas, eu poderia visualizá-las aqui em Tarefas do e-social. Em Dados Iniciais, o sistema gera as tarefas referente à fase 1 e fase 2 do e-social.
A fase 3 eu gero aqui em dados periódicos. Somente após a geração da folha de pagamento é que eu consigo gerar os dados periódicos da folha para enviar para o e-social. E as tarefas aparecem todas elas aqui também. Eu tenho a opção de filtro, que ela é muito utilizada, deve ser muito utilizada, porque existem alguns momentos que eu preciso visualizar aqui nas tarefas apenas alguns eventos. Eu tenho a opção, por exemplo, de visualizar só os dados iniciais e de tabelas, que seria a minha fase 1, ou então só os dados periódicos, que seriam a fase 3, ou então só os dados não periódicos, que seria a fase 2. Eu posso visualizar as tarefas pelo período que eu estou trabalhando no momento, que seria esse período de trabalho aqui, ou então pelo período de criação, né, que seria a data que eu gerei a tarefa. Eu ainda tenho mais opções de filtro, como, por exemplo, filtro só pelos eventos do tipo de inclusão ou do tipo de exclusão, ainda o tipo de alteração. Eu posso filtrar só os eventos que já foram processados, desmarcando aqui também, não vai aparecer, melhor dizendo, só os que ainda não foram enviados. Enfim, esses filtros foram criados para ajudar vocês, usuários, a se localizarem aqui nessa opção de tarefas do e-social. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Devem ter percebido que é bem tranquilo de fazer o e-social no nosso sistema. Se você tiver gostado, deixe seu like. Se não tiver sido inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo. Deixe seu comentário, sua dúvida. É importante para nós aqui da Macrosystem saber a experiência que vocês estão tendo em usar o nosso sistema. E fico aguardando vocês num próximo vídeo. Um abraço.